Oi, gente, graça e paz seja convosco, tudo bem? Eu preciso dividir isso com vocês aqui, uma reflexão que eu acabei de ter. Eu fui acompanhar uma pessoa ao hospital e, como não pude entrar por conta da pandemia, as medidas de segurança, tive que ficar do lado de fora do hospital e eu, diante de uma situação que eu presenciei, eu comecei a pensar em algumas coisas e eu creio que esse tempo tem despertado muitas pessoas a refletirem sobre alguns posicionamentos, sobre alguns pensamentos e atitudes que nós temos acerca de algumas coisas. Eu confesso que eu tenho uma grande dificuldade de entender o porquê que as pessoas têm tanta necessidade de se autoafirmar o tempo todo. Criando sempre rótulos, né, e etiquetas para as coisas, tipo, meu projeto, eu que idealizei, eu que fiz, é meu, eu que tive a ideia. E aí Deus falava ao meu coração acerca disso, porque diante da perspectiva bíblica, Deus é o único ser, o único, que cria a partir do nada. Deus é o único que pode criar, trazer à existência algo que não existe. Fora Ele, todos nós, mortais, humanos, só podemos criar alguma coisa a partir de algo que já existe. Portanto, essa exclusividade que algumas pessoas têm, querem ter acerca daquilo que elas expõem, é desnecessário, porque eu penso uma coisa: se eu compartilho, eu dou direito a outra pessoa gostar ou não daquilo que eu compartilhei e querer aderir ou não à ideia. Exemplo: quem não gosta de expor as suas ideias, quem é uma pessoa que gosta de exclusividade, logo essa pessoa não deve compartilhar. Ela deve guardar para ela aquilo que ela sabe, aquilo que ela acredita, e automaticamente a gente vê isso como uma coisa totalmente vã e desnecessária. Porque aquilo que nos ressignifica como seres humanos é justamente isso, é poder compartilhar. A perspectiva bíblica sempre foi compartilhação. Compartilhar as boas novas de salvação, compartilhar o partir do pão, a comunhão entre os irmãos. Então eu vejo assim que há uma dificuldade em algumas pessoas em entender esse compartilhar como algo positivo. As pessoas sempre têm os outros como uma pessoa rival, como uma ameaça. E a gente vive isso dentro das igrejas. Pessoas que às vezes falam: olha, eu orei para Deus enviar pessoas para cá, você é resposta de oração, e a passar um dado um tempo, essa pessoa começa a se destacar, Deus começa a usar por misericórdia e graça a vida dessa pessoa. E quem disse que outrora orava para Deus enviar, já começa a olhar essa pessoa como um competidor, como uma ameaça, como um rival. Isso não é bom. Por quê? Porque nós sabemos que isso é a origem do pecado, da nossa natureza caída. Tá? O orgulho é que originou o pecado. Então, quando nós temos essa soberba, essa altivez, esse orgulho de querer achar que o eu tem que prevalecer porque é meu, não, nada é nosso, tudo é dele, para ele são todas as coisas. As ideias que nós temos, os planejamentos que somos inspirados a ter, a idealizar algo, tudo vem a partir de Deus. Tá? Tudo que nós criamos é a partir de uma coisa que já existe. Então Deus nos inspira, e se Ele nos inspira para compartilharmos algo, é para que seja para edificação do corpo. Então, quando você fizer uma postagem, quando você compartilhar um pensamento, uma ideia, um projeto, alegre-se, pelo amor de Deus, quando alguém comprar a sua ideia, quando alguém entender o propósito, quando alguém vestir a camisa, quando alguém quiser fazer igual você, porque ele não é teu competidor, ele é teu colaborador. A nossa maior preocupação tem que ser quanto ao conteúdo que nós estamos aplicando e apresentando aqui. Por quê? Porque nós vivemos sob constante influência, seja ela positiva ou negativa. Então, logo, tudo que eu apresento aqui tem que promover a glorificação de Deus. Então, a minha preocupação tem que ser exatamente isso. Ora, Paulo disse o que aos Filipenses, perdão. Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17, se não me engano: sedes, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele fala com tanta veemência, com tanta propriedade, porque ele sabia que o que ele fazia glorificava o nome de Deus. Então essa deve ser a nossa preocupação. Tudo quanto estamos expondo aqui tem que ser para a glória de Deus e deve ser sim compartilhado. Eu já vi pessoas pregando e pessoas postando, falando:
você tem que ter a sua identidade, para de ser cópia, Deus te fez para você ser único. Claro, isso é indiscutível. Todos nós somos únicos com um chamado específico e Deus vai usar a todos de uma forma diferenciada. O que não impede de nós compartilharmos de pensamentos, de ideias que nós compartilhamos o mesmo pensamento, que nós entendemos que aquilo é bom, que aquilo é necessário, se faz necessário compartilhar. E há uma diferença entre você não produzir nada e você viver à sombra da produção dos outros, da reprodução, aliás. Aí você se torna como um papagaio, você só vive reproduzindo algo que alguém já produziu. Agora, a questão de você reproduzir nem sempre quer dizer que você também não produz. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes uma pessoa compartilha algo que é tão pertinente, tão interessante, que outros vão abraçar essa ideia. E glória a Deus por isso, tá? Glória a Deus por isso, porque é para o crescimento do reino, é para a edificação do corpo. Nada é nosso, tudo é para Ele, tudo vem dele, para Ele são todas as coisas. Então a gente tem que parar de querer criar etiquetas e rótulos, sabe? É meu, eu que fiz, eu que idealizei. Nada é nosso, tudo é dele, tudo vem dele. O único que é capaz de criar a partir do nada é Ele. Então todos nós criamos a partir de alguma coisa que vimos ou ouvimos, somos influenciados. Então que você seja alguém que influencie positivamente, que você seja alguém que ajude o outro a chegar, não que sabote o caminho de outra pessoa. Não tome por afronta, por porfia, por inveja ou por competição, porque alguém compartilhou algo que você iniciou. A Bíblia vai dizer que melhor é o final das coisas do que o início delas. Então, eu tenho que entender que tem que dar continuidade, não importa quem começou. Pode ter sido outra pessoa que começou, eu quero é que dê sequência, eu não quero que pare, eu quero é que propague. Por quê? Porque eu viso o reino. Agora, quando eu viso a mim mesmo, aí é diferente. Porque aí eu viso estar no centro das atenções, aí eu tenho uma dificuldade em compartilhar, eu quero sempre que o meu nome esteja aparecendo, que saibam que fui eu que fiz, que fui eu que criei, e o eu tá, ó, a carne militando contra o espírito. A gente tem que fugir disso aí. A gente tem que fugir porque isso é obra da carne. E o orgulho é o que originou o pecado. A gente tem que fugir disso. A gente tem que entender que não se trata de uma competição. Deus tem falado muito forte isso comigo. O reino de Deus não é competição. É colaboração. É um ajudando o outro a chegar. E quando eu entendo isso, eu cresço, eu amadureço. E nada mais me incomoda. Eu não me sinto incomodada nem ameaçada por nada que outra pessoa faça, porque eu entendo que eu estou aqui só como mais um integrante do corpo, não para ser o cabeça. Quer ver outra coisa? Quando nós éramos adolescentes, tínhamos em nosso meio de hall de amigas pessoas que eram assim, que tinham dificuldade de compartilhar, que queriam exclusividade. E aí elas compravam roupa até escondido, para ninguém saber, e não falavam por nada onde tinham comprado, porque queriam só elas sendo o centro. Eu já sou assim. Se você falar assim, nossa, que blusa bonita, Mariane. Nem me perguntar onde comprou, eu já falo que foi R$20, que comprei na feira, que comprei não sei aonde, que custou tanto. Eu não tenho problema nenhum com isso. De uma pessoa ver uma roupa, gostar, querer igual. Que bom que ela tem bom gosto, assim como eu. Eu penso assim. A gente tem que pensar assim. A gente tem que pensar grande, a gente não pode pensar pequeno. Ah, porque, nossa, eu apareci com fulano, com um negócio. Vai ter inveja? Vai ter gente que vai querer sempre te copiar porque quer ser como você? Vai, isso claro que vai. Só que você não tem que se preocupar com isso. Você tem que preocupar com quem você é. E aquilo que você faça, que você apresente, conteúdo que você divulga, que você compartilha, você tem que entender que tem que ser positivo para somar na vida de outra pessoa. E quando esse alguém comprar a sua ideia, gostar daquilo que você compartilhou e querer dar sequência naquilo, você não tem que se sentir ameaçado com isso. Você tem que dar glórias a Deus. Por quê? Porque tá fluindo. Então não tem o seu irmão como teu adversário. Teu adversário é o diabo. O teu irmão, ele é o teu companheiro de caminhada. Tá? Não pensa que é uma corrida onde você chega primeiro e deixa os outros para trás. Não é isso. O reino de Deus não é isso. É todos juntos, caminhando juntos para o mesmo alvo, o mesmo objetivo em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, se você quer exclusividade, não compartilha.